Olá, queridos, graça e paz para o seu coração. Estamos na semana de oração de guerra. Nós já experimentamos colocar na segunda-feira a armadura de Deus, como orar para receber a armadura de Deus. Nós oramos aprender a orar por nós mesmos num conflito, num combate espiritual pela nossa vida, a construir um quarto de guerra, orar pela nossa casa, pela nossa família. E hoje é muito importante, eu quero ensinar você uma oração de renúncia de pecados que quebra as alianças malignas com o pecado. Hoje eu quero ensinar você a oração de guerra para quebrar pactos malignos. Você precisa entender que a seriedade da aliança, em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que ninguém pode anular ou fazer acréscimo uma aliança irrevogável, a não ser que haja uma superior aliança. Eu estou me preparando num tempo de consagração para um curso que eu vou ministrar aqui em Curitiba. Faz parte de um livro que eu escrevi e que eu creio que vai abençoar muitas gerações. Muitas gerações. Eu tenho orado para que esse livro ele seja levado para o mundo inteiro, seja traduzido em muitas línguas, porque nesse curso eu vou ensinar a mapear fortalezas e a destruir cativeiros. Muita gente diz assim, fizeram uma macumba contra você, fizeram um trabalho contra você, mas não faz mais nada, ninguém fala mais nada. Ninguém ensina a desfazer a macumba, ninguém ensina a desfazer o trabalho, ninguém ensina você a desautorizar, a quebrar esses pactos. E é isso que a gente vai fazer. Esse curso ele vai ser aqui em Curitiba, num hotel muito próximo ao aeroporto, e as inscrições elas são feitas pelo site www.institutoexodus.com. É lá também que está a nossa loja virtual. Então, nesse caso, você clica no banner que fala sobre o curso e você se inscreve. Tem 2 planos, um plano com hotel e alimentação e, logicamente, com todo o seminário. Tem um plano só com seminário. Normalmente são pessoas que moram aqui na região de Curitiba, tá bem? Deus abençoe você. Hoje vamos falar um pouquinho já falei um pouquinho sobre a seriedade da aliança. A aliança é um contrato que você faz, é um acordo que você faz. No nosso caso aqui, é um acordo de caráter espiritual que estabelece algum tipo de compromisso que você faz, você recebe algo, você tem que dar algo em troca e que carrega consigo uma força de sentença sobre a vida daqueles que são envolvidos nesses pactos, né? Existem diversos pactos na Bíblia, pactos espirituais, matrimoniais, pactos de amizade, pactos inclusive com as trevas. Então, um pacto ou uma aliança é uma marca espiritual permanente, no caso eterno ou perpétuo, e que resiste ao decreto do tempo cronológico. Porque ainda depois da morte física, permanece e determina alguma coisa em favor da tua herança ou contra a tua herança. Então tem muita gente que sofre com pactos que são feitos pelos pais. Esses pactos, né, a palavra, inclusive, pacto significa corte, pode ser um pacto de aliança de pais. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, que Isaac, ele firma uma aliança de paz com os moradores da terra. Existem aqueles alianças, os pactos familiares, que é o pacto de Ruth, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu fores eu irei, onde tu pousares, pousarei, onde morreres eu morrerei. É uma aliança familiar, é a aliança do casamento. Normalmente os pastores usam essa expressão durante o casamento. Agora, quando a aliança é maligna, é disso que nós estamos falando, é necessário quebrar um pacto por outro pacto. Em Hebreus capítulo 8, verso 7, a Bíblia diz, se a primeira aliança, o primeiro pacto fosse perfeito, não seria necessário procurar um outro pacto, uma outra aliança. Então, lembre disso, uma aliança, ela pode quebrar uma aliança anterior. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, diz, o homem deixa pai e mãe, se une à mulher e se tornam uma só carne. Efésios capítulo 5 diz a mesma coisa. Então, quando você se casa, aquela aliança anterior ela é quebrada. Então existe esse pacto, existe um pacto que foi celebrado, por exemplo, na Páscoa. O cordeiro é morto e o sangue é lançado nos umbrais e nas vergas laterais da porta. Esse pacto feito entre o povo de Israel e Deus impediu o acesso do espírito de morte à casa dos judeus. Então, hoje, a gente tem o quê? Uma aliança superior para reclamar
que vai quebrar as alianças anteriores. Se você hoje clamar pelo sangue de Jesus, todo e qualquer pacto que você tenha feito lá atrás, na bruxaria, na magia, nos benzimentos, nas simpatias, tudo isso é quebrado. Por quê? Porque Jesus ele se tornou a garantia de uma aliança superior. Hebreus capítulo 7, 22 diz que Jesus é a garantia, é o penhor. Como é que você sabe que a aliança lá atrás foi quebrada? Por causa do sangue de Jesus. É por isso. Existem diversas alianças na Bíblia que são proibidas, tá bom? Então, por que a gente tem que apelar para o sangue de Jesus? Porque existem alianças que são proibidas nas Escrituras Sagradas. Existem pactos que são feitos com demônios através de comidas, né? A pessoa vai numa quermesse, vai numa festa, num terreiro ocultista. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 19, que o que é sacrificado ao ídolo é sacrificado a demônios. Então a pessoa vai lá, tem uma festa de um ídolo, tem uma festa de uma entidade, tem uma festa de alguém ali que se diz santo, e eles comem e bebem. Então a Bíblia diz o seguinte: você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. A Bíblia diz que há uma associação. Se você ler com calma, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, ele diz assim: eu não quero que vocês se associem, ou seja, que vocês compactuem, que vocês façam alianças com demônios. É isso. Existem pessoas que já consagram os filhos a demônios dentro do ventre. Então, o Salmo 106, a partir do verso 35 até o verso 38, diz que tem pessoas que sacrificam seus filhos e filhas a demônios. Então, existem os pactos, chamados pactos na conjunção carnal, na sexualidade. 1 Coríntios 6, 15, 16, aquele que se une à prostituta se faz um só corpo com ela. Então, os dois ali se tornam uma só carne, ou seja, eles se tornam uma só aliança. Existem as chamadas alianças em julgo desigual. A julgo desigual é uma aliança com pessoas que não creem no Deus que você crê. É uma aliança espiritual que atrai demônios, que é consolidada através de sociedades afetivas ou casamentos com pessoas ímpias. Ah, pastor, não tem nada a ver. Daqui a um ano você diz para mim que não tem nada a ver. Ah, eu vou casar. Então casa. E daqui a 2, 3 anos você está batendo na porta do gabinete para pedir oração pelo teu marido, pela tua esposa. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, verso 10 e 11, que Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um demônio. Então preste atenção, você é santuário, o teu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Quando você se casa com uma pessoa em aliança de julgo desigual, querido, você vai sofrer muito. Muito, muito. Muita gente pede socorro por causa de alianças sexuais, alianças do adultério e da perversão. A Bíblia diz para a gente não se deitar com a mulher do próximo. Por quê? Porque isso contamina a gente. Há uma contaminação. Existem pactos que são feitos dentro do ocultismo. Em Deuteronômio capítulo 18, do verso 10 ao verso 12, diz: não permita que alguém do povo pratique adivinhação, encantamentos, interprete agouros, envolve com bruxaria, lance feitiço, atue como médium, praticando ocultismo, consulte os espíritos do morto. Quem pratica essas coisas é detestável ao Senhor. A pessoa pensa que está fazendo uma coisa, eu fui lá para a pessoa jogar búzios, para alguém ler a bola de cristal, a brincadeira do copo. Gente, Deus deixa isso muito claro. Existem pactos que são celebrados com religiões não cristãs. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2, que espíritos enganadores lançam doutrinas de demônios. São pactos em práticas religiosas malignas. São pactos segundo religioso maligno. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, porque os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. E Mateus 7,15 diz que os falsos profetas vêm vestidos de ovelhas. Eles vêm enganando. Existem pactos, gente, que são feitos com objetos consagrados. Deuteronômio capítulo 7, 25 diz: não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês serão separados para destruição. Isso deve ser proibido. Então tem coisas que as pessoas fazem, são pactos da necromancia, são as chamadas rezas aos mortos, né? São pactos consagrando comida, comendo comidas consagradas em rituais. Né? São pactos de sangue, através de tatuagem, piercing,
cortes. É Levítico 19, 28, isso fica muito claro. São pactos que são feitos em aborto, gente. É o sangue inocente, é o sangue de filhos e filhas sacrificados a demônios. Salmo 106, verso 37, verso 38, diz que derramaram sangue inocente, o sangue de filhos e filhas são sacrificados a demônios. São pactos, gente, que a pessoa faz achando que vai estar bem, são chamados pactos de ambição financeira. Quando Satanás entra em Judas porque Judas recebeu o dinheiro. São pactos feitos por invocação. A Bíblia diz, não invoque o nome de outros deuses. Tem gente que, em vez de falar, meu Senhor, porque é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele chama o nome de todo mundo. Ele chama o nome até de santo, mas ele não chama o nome do Senhor. Gente, Êxodo 23, 13. Tenham cuidado de fazer tudo que lhe ordenei. Não invoca o nome de outros deuses. Não se achem tais nomes nos seus lábios. Existem consequências desses pactos por invocação. Então, quando a Bíblia diz que você não deve usar isso não é um inocente. Ah, pastor, foi algo inocente. O mundo espiritual, ele não leva isso na inocência. Esses pactos, eles trazem sofrimento e perturbação sobre a vida. Agora, é necessário quem quer ter um pacto quebrado, ele tem que querer desfazer. A Bíblia diz, inclusive, você pode pegar um texto interessante em Êxodo capítulo 21, verso 5 e verso 6, quando fala sobre o decreto da escravidão. Havia uma lei. Se o escravo não quiser sair livre, ele não sai livre. Você quer quebrar um pacto, você tem que querer quebrar o pacto. Tem que querer desfazer o pacto. Você tem que fazer uma quebra legal da aliança anterior. Você tem que quebrar ela. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, ele quebra todo o pacto. Todos os pactos são quebrados. O sangue de Jesus, ele quebra o pacto anterior. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Então você precisa aprender e a querer viver com Jesus a partir de agora. Tá bem? Eu quero orar com você. Nós estamos chegando aqui num tempo em que é necessário, nós vamos renunciar aos pecados e quebrar os pactos anteriores. Amém? Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz, eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodus.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodus.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção e eu te espero aqui em Curitiba. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero declarar diante do Senhor, diante do teu Filho Jesus, diante do Espírito Santo de Deus, diante dos anjos e diante de todos os principados e potestades. Eu quero reafirmar que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus a quem eu sirvo. Eu não sirvo a nenhum outro. Eu declaro que Jesus levou sobre si todos os meus pecados. Eu reafirmo também que eu já renunciei e renuncio a Satanás e seus demônios e a todas as suas obras. E para deixar isso bem claro, eu passo a renunciar colocando sobre a cruz de Cristo e pedindo perdão ao Senhor todos os pecados da minha vida. Eu renuncio o meu envolvimento na idolatria, na veneração de imagens e qualquer vinculação do meu nome a qualquer entidade. Se meu nome for consagrado a qualquer entidade, eu desligo isso espiritualmente. Eu renuncio ter carregado imagens. Eu peço perdão pela idolatria. Eu cancelo toda a veneração e adoração que eu dei a essas imagens. Eu coloco o sangue de Jesus entre a minha vida e eu cancelo toda e qualquer maldição que veio sobre mim em decorrência desse pecado. Eu renuncio às velas que eu acendi para as almas, para anjo da guarda, velas para proteção minha, vela de 7 dias. Eu peço perdão por esses pecados e eu os desligo em nome de Jesus. Eu torno o seu efeito espiritual sobre a minha vida
quebrado. Eu renuncio a tudo que eu tenho, objetos que eu possuí ou que eu possuo. Eu cancelo em nome de Jesus toda adoração que eu dei a eles, todo relacionamento da minha vida com demônios por trás deles. Eu cancelo em torno sem efeito, em nome de Jesus, todas as rezas. Eu peço todos os mantras. Eu peço que o Senhor me envie um anjo a todas as pessoas que foram atingidas pelas minhas rezas, pelos meus mantras, e desfaça em suas vidas tudo que foi danificado pelo poder das trevas através dessas rezas. Eu renuncio às festas religiosas que eu participei, eu renuncio às festas de Halloween e qualquer outra festa religiosa. Eu desligo espiritualmente o efeito de tudo que eu comi, de tudo que eu bebi lá em minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro que está quebrado todo o direito legal de Satanás e seus demônios de atuar na minha vida em decorrência desses meus envolvimentos. Quebrados aqui ficam essas alianças com demônios relacionadas com essas práticas. Eu rejeito todos os demônios ligados a esses pecados e ordeno que vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Eu renuncio a todas as simpatias que eu fiz, que eu mandei fazer para mim ou para outras pessoas. Eu desligo espiritualmente em nome de Jesus todo o seu efeito e declaro que está quebrado todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência dessas simpatias. Eu também renuncio aos benzimentos que eu recebi, que eu fiz, que eu levei outras pessoas a receber. Eu desligo espiritualmente o efeito desses benzimentos. Eu rompo em nome de Jesus com qualquer relacionamento com as entidades por trás desses benzimentos. Portanto, fica quebrado todo pacto e direito legal de Satanás e seus agentes demoníacos sobre a minha vida em decorrência desses pecados. Eu renuncio aos amuletos, aos patuais, aos talismãs, às ferraduras, aos pés de coelho, aos trevos de 4 folhas, aos santinhos, aos crucifixos, aos búzios, a tudo aquilo, as penas, as pirâmides, qualquer objeto que eu tinha para me dar sorte ou para me livrar de qualquer mal. Eu desligo o poder deles na minha vida. Esse poder espiritual, o efeito espiritual desses objetos sobre a minha vida está cancelado. E esses pecados eu sei que estão perdoados debaixo do sangue de Jesus. Eu renuncio a todos os meios de adivinhação que eu consultei, horóscopo, leitura de mãos, leitura de cartas, de tarô, de búzios, de bola de cristal, mapa astral, bacia d'água, hidromancia, leitura de números, numerologia, leitura de borra de café, qualquer outro. Eu peço perdão ao Senhor Jesus. Eu peço perdão ao Senhor Jesus. Eu me cubro com o sangue da cruz. Eu desligo agora, em nome de Jesus, todo o efeito espiritual desses membros sobre a minha vida. Fica quebrado assim. Todo o direito legal de Satanás e seus demônios de atuar em minha vida em decorrência desses pecados. Eu também renuncio às fitinhas coloridas que eu usei, com cordinhas, com búzios, relacionadas à segurança falsa de qualquer entidade. Eu também desligo em nome de Jesus todo o efeito espiritual sobre a minha vida e declaro que está quebrado todo o direito legal de Satanás e dessas entidades sobre a minha vida. Renuncio a todos os espíritos malignos relacionados com essas práticas em nome de Jesus. Eu os amalho, eu os expulso da minha vida e vão para o lugar aonde o Senhor Jesus determinar. Eu renuncio às experiências místicas que eu realizei com copos, com tesoura, com pêndulo, com a cabala, com pirâmides, com cristais, com uso de cores e quaisquer outras experiências semelhantes. Eu renuncio ainda a todos os poderes paranormais que eu desenvolvi, todo o poder da mente, todo o poder de fazer viagem astral, toda audição de vozes, audição de mantras, visão de vultos, visão de espíritos, pressentimentos, todas essas coisas semelhantes, ligadas a poderes paranormais, chamados também de energias mentais ou energias cósmicas. Eu desligo espiritualmente todo o efeito desses atos. Eu renuncio a esses poderes em nome de Jesus. Fica quebrado aqui. Fica quebrado aqui. Todo o pacto, todo o direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência desses pecados. Eu renuncio ainda a todo o envolvimento que eu fiz em todas as religiões e todas as seitas falsas, qualquer envolvimento com a nova era. Eu cancelo, desligo todo efeito do meu envolvimento em nome de Jesus. Eu renuncio também às invocações, às palavras, aos palavrões, às mentalizações que eu usei, às sensações recebidas. Eu quebro todo o efeito espiritual dessas coisas na minha vida. Eu anulo todo o sentido místico e espiritual das posições que eu tomei, das roupas que eu vesti. Eu quero anular
todo e qualquer chakra que foi aberto na minha vida. Eu quero cortar a comunicação interna e externa com qualquer espírito imundo. Eu reivindico o controle e autonomia total da minha mente e do meu corpo em nome de Jesus. Eu renuncio ainda em nome de Jesus, quebrando toda a ação, todo o poder de qualquer espírito imundo da minha vida, eu expulso em nome de Jesus. Renuncio meu envolvimento com a magia, com o espiritualismo, com o espiritismo, com qualquer linha de feitiçaria, de uso de poderes mágicos em nome de Jesus. Renuncio às consagrações. Eu renuncio a qualquer entidade espiritualmente que eu fui ligado, a todo pacto que eu fiz em nome de Jesus. Eu retiro os banhos místicos que eu tomei, as baforadas de charuto, tudo que atingiu a minha descendência, tudo que atingiu a minha família. Isso está quebrado em nome de Jesus. Renuncio às funções que eu ocupei em qualquer seita, aos rituais que eu realizei para ter funções, aos atos que comprometeram a minha vida com qualquer entidade, que invocaram qualquer entidade, através de cantigas. Eu renuncio em nome de Jesus cada banho que eu tomei, de ervas, de 7 legumes, de manafo, de água de sereno, de ondas, de flores, de verdura, de azeite, de sal grosso, de perfume, de frutas, de água de fumo, de pipoca, de sangue. Qualquer banho fica quebrado. O que vale hoje para mim é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, eu desligo espiritualmente sobre a minha vida em nome de Jesus. Qualquer efeito desses banhos, de todos os rituais que eu pratiquei, todas as baforadas de cachimbo, de charuto, de cigarro, todo fechamento de corpo, todo descarrego, toda ação de círculos de pólvora, tudo que eu comi e bebi, fica cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu rejeito ter sido um cavalo. Eu rejeito em nome de Jesus tudo que eu fiz que tenha atingido a minha vida e a vida dos meus filhos, que tenha entregado os meus filhos a qualquer entidade. Fica quebrado todo o pacto aqui, em nome de Jesus. Todos os pedidos que eu fiz a qualquer entidade, fica quebrado em nome de Jesus. Eu cancelo qualquer tipo de oferecimento de animais, oferecimento de sangue em rituais, sangue de animais em nome de Jesus. Todas as festas rituais que eu participei. Eu quebro aqui todo o efeito de todo o trabalho que eu realizei, que eu participei, que eu arriei na mata, na encruzilhada, na cachoeira, na lama do jardim, em cima da pedra, na sarjeta. Tudo isso eu retiro em nome de Jesus. E em qualquer outro lugar. Todas essas práticas eu pego e coloco todos esses pecados sobre a cruz de Cristo. Eu desligo em nome de Jesus todo o efeito sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer pessoa que tenha sido atingida, sobre a vida da minha família. Eu cancelo todas as oferendas a entidades em nome de Jesus. Rompa agora o meu relacionamento com elas. Quebrado está então, em nome de Jesus, todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em razão desses pecados. Eu renuncio aqui a qualquer envolvimento com qualquer entidade, em nome de Jesus. Rejeito tudo que eu comi, tudo que eu bebi, tudo. Eu peço perdão ao Senhor por ter contribuído de alguma maneira para que o Evangelho de Cristo não avançasse. Eu peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos, até os locais onde eu frequentei, coloque o sangue de Jesus sobre o meu nome, em qualquer registro que haja o meu nome, me desligando, lançando confusão sobre todo espírito imundo em nome de Jesus. Eu aqui quebro todos os pactos na minha vida, expulso da minha vida todos os espíritos imundos, peço perdão por ter praticado aborto, por ter consentido ou pago a realização do aborto. Eu peço perdão pelo pecado de ter pensamento de morte, de ter atentado contra a minha própria vida. Eu peço perdão pelo pecado de ter desejado o mal ou a morte de alguém. Me perdoa, Deus. Eu quero liberar sobre essa pessoa a bênção de Deus. Eu quero declarar que eu a perdoo em nome de Jesus. Eu cancelo assim toda a maldição que veio sobre mim e toda a palavra maldita que saiu da minha boca contra qualquer pessoa. Eu declaro que está quebrado todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida. Eu peço perdão pelos pecados do alcoolismo, do uso de fumos, do uso de drogas, dos jogos de azar, dos roubos, dos furtos, da glutonaria, da tentativa do assassinato. Me perdoa, Deus, que eu pensei em morte. Brigas, palavras torpes, pragas, avareza, ganância, usura, sonegação, agressividade, ira, vingança, ódio, destruição, medo, ansiedade, confusão, as minhas mentiras, as minhas preguiças, a minha acepção de pessoas, o meu consumismo desvairado, as minhas traições,
as minhas palavras malignas, as blasfêmias. Eu quero pedir perdão por ter tomado o nome de Deus em vão. Quero pedir perdão pelas desobediências aos meus pais, aos enganos, a todo tipo de corrupção, injustiça, maldade, incredulidade, rebeldia e orgulho. Eu cancelo todos esses pecados, coloco sobre a cruz de Cristo e recebo o perdão do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quebro todas as alianças e pactos que influenciaram ou vieram sobre a minha vida. Quebrado está também qualquer direito legal de Satanás e seus demônios. Eu renuncio a todas as demais entidades espirituais relacionadas com esses pecados em nome de Jesus. Eu os amarro, eu os expulso para fora da minha vida. Eu ordeno que saiam em nome de Jesus. E agora tomo toda a armadura de Deus que já estava comigo. Eu me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas, para fazer o bem em nome de Jesus. Eu me cubro com o sangue do Cordeiro. Eu não permito que nenhum espírito imundo venha contra mim, nem contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione sobre nenhuma forma de ataque ou de fúria em nome de Jesus. Eu estou livre dessas opressões, estou livre de toda a ação do mal, eu me encho agora do Espírito Santo pela fé, para que eu possa frutificar naquilo que é bom, naquilo que Deus me chamar para toda boa obra. Eu quero amar as pessoas em nome de Jesus. Então eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo e eu agradeço por grande vitória na minha vida. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a majestade em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, cobre a vida do teu filho e da tua filha, dando-lhe toda a paz. E em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Eu espero um dia receber você aqui em nossa igreja. Eu espero um dia poder conhecer você. Espero que essa oração, essa semana de oração, esteja abençoando você. Amém? Essa semana é semana de oração de guerra. E todas as orações que nós fizemos nos outros dias estão aqui no canal Oswaldo Lobo. Se você não é inscrito, se inscreva. E se te abençoa, deixa um like e comunique, mande essa mensagem para mais pessoas. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Fica na paz.